Ai, pessoal, começando mais um vídeo aqui, pessoal, agora, ó, 23 horas e 28 minutos. Pessoal, eu tentei começar a gravar um pouco antes, mas não consegui. Eu saí, tive que sair, né? É, e quando voltei já eram umas 10 horas, quando eu cheguei em casa eram umas 10 e meia da noite. Eu tô tendo um problema aqui com o computador que eu não consigo abrir a pasta de vídeos. Mas vamos lá, para o que interessa, pessoal. Eu postei tanto aqui nos shorts, né, quanto lá nos reels do Instagram, essa posiçãozinha aqui para vocês. E olha só. Deu uma diminuída em relação à região, tá? Deu uma diminuída, ó, eu trouxe o preço médio, ele veio aqui um pouco mais para baixo, pelo seguinte fato que eu vou falar para vocês. Eu fiz uma manutenção, tá? Nessa posição. É, Aqui nessa região, né? Eu abri a posição ontem, certo? E deixei ela aberta, deixei ela em aberto, porque eu tenho um alvo aqui embaixo, né? Então, na verdade, os meus lotes eles foram pegos aqui em cima, na região dos 120, né? E a gente baixou aí um bocado, porque eu fiz uma pequena manutenção, acho que já na parte da tarde já, né? Eu vendi dois contratos, mais dois contratos aqui nessa região aqui, ó, tá? Vendi dois contratos aqui nessa região, que no caso, deixa eu ver, é isso mesmo, foi aqui? Foi aqui dentro dessa, foi nessa região aqui, pessoal, se eu não me engano, é isso mesmo. Foi dentro dessa região aqui. Vendi dois contratos, né, e botei a saída um pouco mais para baixo, mais uns 300 pontos para baixo. Isso aconteceu que fez o quê? Puxou o nosso preço médio aqui para baixo, tá? Mas a gente tava vendido aqui, ó, no 120. Porém, em questões financeiras, mesmo a gente trazendo o nosso preço médio um pouco para baixo, como a gente fez manutenção desse preço e eu não tenho preço médio, né? Tem o pessoal que faz o seguinte, né? Põe na plataforma o preço médio. E o que acontece quando você faz um preço médio? Quando você faz o preço médio, ele pega e joga a sua posição lá para trás, né? Ou seja, se você entra aqui e sai com metade da posição 1.000 pontos para frente, ele vai jogar 1.000 pontos lá para trás. Então seu preço médio vai lá para cima do 120 alguma coisa. Ele não está com preço médio, tá? Porque se ele tivesse com preço médio, ele subiria, ia lá para cima. Inclusive eu vou ver aqui na plataforma para fazer isso. E o nosso alvo, tá? É tanto que o nosso alvo da entrada até aqui embaixo dava 4.000 pontos exato. Inclusive chegou bem pertinho aí, né? Fechando hoje o dia, o índice, né, com 2,21% de queda. E eu vou colocar aqui em um gráfico diário para mostrar para vocês. Deixa aqui em 15 minutos, né? Vamos deixar aqui. Eu tenho aqui já o diário. Eu vou mostrar para vocês aqui o porquê aí dessa posição. Porque eu quis abrir venda lá, aqui nessa região aqui, ó, dos 120 e pouco, tá? É, é o seguinte, pessoal. Aqui, isso aqui é num gráfico diário. Vocês vão observar isso aqui no gráfico diário, que eu já tenho umas linhas aqui, umas regiões importantes, certo? Ó. E todas, vocês estão vendo essas três linhas, tá? Sempre que bate nessas três linhas, aqui é a região de eu, pra mim, né, de fazer venda, certo? Então aqui a gente entrou numa região muito forte para fazer vendas e ontem, né, ontem o preço esticou muito rapidamente lá e eu já distribuí minhas posições para venda. Na verdade, pegou só 5 contratos, a gente tinha distribuído 10 contratos, tá? Inclusive, se chegasse aqui nessa região aqui, ó, ia ser uma saída master, tá? Ia ser, ou a saída não, ia ser a entrada master da gente seria aqui nessa região, com alvo lá embaixo. Porque se a gente observar, a gente vai ver aqui, ó, que o mercado ele tá encaixotado. Tem muita técnica de gráfico, tá? Tem muito padrões técnicos, né? Ou padrões de candle, né, de gráfico. Mas os padrões eles são gráficos mesmo, né? Tem muitos padrões de candle, padrões gráficos que a gente conhece há muito tempo, porém, né, quando foi inventado lá pelo o japonês, que eu esqueci como é o nome dele, é, eita, o nomezinho complicado o nome dele, esqueci como é o nome dele, que foi para o mercado de arroz, né, lá no Japão, acho que foi no Japão, né, lá no Japão, na China, no Japão, alguma coisa nesse sentido aí, Japão, China, não me recordo nesse momento, certo? E aí, é, era um gráfico, se eu não me engano, o gráfico ele era diário, tá? Então, se vocês forem observar, se vocês pegarem os padrões Kindles no gráfico diário, ele vai se comportar bem mais assertivo, tá? Que num gráfico de 5 minutos, de 15 minutos, embora que quanto maior o tempo gráfico, aquele padrão gráfico, né,
maior o tempo gráfico, o padrão ele acaba sendo melhor, né? Ele fica melhor, ele fica mais, vai ficando mais assertivo, certo? E aí é o seguinte, como ele chegou aqui nessa região novamente, e a gente teve, né, o Fed, né, lá nos Estados Unidos, mantendo a taxa de juros. E mantendo essa taxa de juros lá, continua sendo interessante, né? O mercado estrangeiro lá nos Estados Unidos, colocar o dinheiro, tirar o dinheiro das economias emergentes, né, assim como o Brasil, e colocar lá fica muito mais interessante, porque também, embora que aqui a gente ainda está pagando um prêmio maior, a gente tem a questão do fator risco, certo? A gente não pode tirar, né, dessa equação o fator risco do Brasil. Obviamente, né, grandes tesourarias têm todo um balanceamento das suas carteiras, digamos assim, né, para ter um valor aqui, mas como a gente sabe, o mês passado, né, ó, esse aqui foi o mês passado, olha só, a gente passou quase um mês inteiro em queda, né, a gente teve algumas recuperações, ó, 2 dias seguidos aí, ó, voltou a cair, né, ou seja, teve 4 dias, basicamente, no mês passado, que o mercado de fato subiu, né, isso tudo com dinheiro, ou com o estrangeiro tirando dinheiro. Então, quando novamente a gente chega aqui dentro dessa região, falta venda e tem todo um cenário macroeconômico sinalizando para a gente que vai ter mais queda, então essa volta, esse pullback aqui, ó, nessa região que a gente vê encaixotada, fica interessante, muito, muito interessante para a gente fazer venda. Então vejam só, a gente vendeu ontem aqui, ó, de ontem para hoje, ó, caiu 3.500 pontos no total, certo? E com certeza amanhã ele vai vir, ó, ele vai dar uma, no mínimo que pode acontecer amanhã é o seguinte, o mercado ele vir, né, a gente vai, acredito que amanhã eu consigo fazer um morning call, inclusive eu não sei se esse vídeo já eu vou conseguir postar ele hoje com esse problema, que o computador tá, não quer abrir a pasta de jeito nenhum, tá? Mas vamos lá, o mercado ele pode vir amanhã aqui, ó, ele vai vir aqui, tirar a gente, tá? E pode voltar um pouco antes de continuar caindo. Aí vai depender de vários fatores. E aí é o seguinte, a gente vai pegar aí, pessoal, 4.000 pontos. A gente vai pegar 4.000 pontos, certo? Isso em 3 dias, certo? Então o swing trade, ele é muito bom. E eu vou explicar para vocês porque nessa semana eu fiz outro swing também. Outro swing que foi um swing no dólar, que a gente também pegou uma pontuação boa, tá? Isso no dia de ontem. Então eu passei no caso da quarta para quinta com essa posiçãozinha aí no dólar e de ontem para hoje com essa posiçãozinha do índice e a gente vai esticar ela para amanhã. Por quê, pessoal? Inclusive, ó, olha, vamos dar uma olhadinha aqui aqui, ó. Nossa operaçãozinha tá aqui, ó, no 116.500 e pouco. Não dá para mexer, né? Se eu não me engano, eu acho. Não dá não para fazer essa mudança. 090. Opa. Não dá, né? Amanhã a gente faz essa alteração aqui, ó, e vamos puxar ela aqui um pouquinho mais para baixo, que amanhã esse mercado ele vai vir tocar aqui, vai finalizar a gente dando essa operação, tá? Se a gente tivesse com mais contratos, a gente, quem sabe, podia fazer mais algumas manutenção, porque é o seguinte, pessoal, o mercado aqui, quando ele vier para perder esses 116 mil, depois de toda essa briga, dessa galera, aqui talvez, eu não sei se o mercado vai mostrar aqui pra gente, mas é o seguinte, ó, depois do mercado ele gastar uma nota aqui em cima, né, para permanecer segurar esse índice, o mercado ele tá vindo agora para romper essa região aí, ó. Essa região, a gente viu que ele tá com dificuldade de se manter acima do 117, né, de se manter acima do 120, e aí chega no 120 ele volta, chega na região de 120 ele volta, tá? E ele tá vindo agora muito provavelmente para perder, certo? Então, quem sabe até o dia 29, que inclusive a gente pode segurar essa operação até o dia 29, até o dia 28, tá? Pra gente ver se a gente consegue bater a meta do mês. E inclusive esse swing foi feito com esse objetivo, certo? Chegar nesse ponto, bater a meta para o mês, certo? Então, pessoal, perdendo os 116 forte, se perder os 116 forte, pessoal, ele vem aqui, ó, no 113, tá? Então, amanhã, não sei como vai ser o dia de amanhã, a depender de como seja o dia de amanhã, a gente pode fazer mais alguma manutenção, procurar alguma coisa aqui mais para baixo, enfim, tá? Porque amanhã ele pode continuar caindo um pouquinho ou ele pode dar um pequeno repique antes de
engatar mais uma queda. Se a gente observar aqui, ó, a gente vê que a agressividade vendedora ela vem muito grande. Olha só, olha o positivo e olha os negativos. Então a gente tem, né, a gente tem aí desde o mês de julho, né, de junho, com vendas muito, muito fortes. Inclusive, na verdade, a gente tem até alguns dias que estão para cima, mas que estão com saldo vendedor, né? Porque vejam só, quantos dias a gente tá para cima e a gente olha aqui no saldo e a gente tem saldo vendedor. Então a galera tá vendendo com força mesmo. O pessoal tá vendendo com força mesmo, tá? Isso aqui é no índice, tá? Então, ó, deixa eu olhar uma coisinha aqui. Então, ó, nossa posiçãozinha está em aberto. Deixa eu trazer uma coisa aqui pra gente ver, porque a gente tem nossa meta. A gente tem uma meta e a gente quer tentar bater essa meta para fechar aí o mês na meta. Estamos muito próximo. Então vocês vão observar aqui, ó, vou trazer aqui para vocês, certo? Eu vou trazer o de ontem, o de quarta para cá, tá? Vou trazer de quarta para cá. De quarta pra cá, espia. Quarta pra cá é ontem, de ontem pra hoje, né? Então vocês vão ver aqui, ó. Olhem só. Foram duas operações, tá? Essa operaçãozinha do índice do dólar aqui, eu segurei bastante pra vir chegar pra testar uma região que foi referente a essa venda aqui, tá? Que eu realizei. E eu continuei a abrir novamente a venda, inclusive andou 8 pontos para frente, né? Antes da gente sair no nosso stop, ela andou 8 pontos para frente, a gente poderia ter, mas eu sustentei ela até chegar aí no nosso stop. Mas vejam só, vocês vão ver que duas operações, isso com poucos contratos, tá? Essa aqui foi mais pesada, tá? Porque de fato eu queria segurar ela um pouco mais pesada para pegar lá até o nosso ponto. Até o nosso ponto seria interessantíssimo, stop seria muito pequeno e foi, tá? E aí tem essa outra de índice também que vai dar um financeiro muito, muito interessante e vai ajudar a gente a bater a nossa meta do mês, tá? A nossa meta do mês é na casa entre a partir de 8 a gente já tá dentro da meta, entre 8 e 10, isso até o dia 29, para a gente fechar os primeiros 30 dias, certo? E a gente começa a contar novamente no dia 1º e vamos trabalhar dessa forma até o final do ano, certo? E eu acredito que esse swing do índice vai ser muito bom pra gente, vai ajudar muito a gente, tá? E é uma das coisas, eu me interesso muito pela essa questão do swing, porque ele tem um poder muito grande, pessoal. O swing trade tem um poder, uma vantagem muito grande. E aí eu quero ver um pouco mais em relação ao swing, tanto o swing em questão de dólar e de índice, né, como também em relação a ações também, pessoal. Porque é o seguinte, quem pensa em entrar numa mesa proprietária, que é o que eu indico, né, até poucos meses atrás eu era muito cético em relação a isso, por alguns motivos, né? Meu irmão, que é muito dessa parte de mesa proprietária, ele gosta bastante, né? E ele fala bastante dessa parte de mesa proprietária. E eu tenho muita dificuldade de aceitar, mas é por questões. Você tem que entender como é que você vai chegar até na mesa proprietária, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui, a gente vai testar, como eu falei para vocês já, esse ano. Eu já tomei algumas lapadas, né? Ano passado também, certo? Então, eu resolvi parar depois de eu ver o financeiro que eu estava colocando, que eu estava investindo. Então, eu resolvi dar uma parada, aprimorar mais a técnica, porque é o seguinte, pessoal, em algumas situações, com menos contratos, com menos dinheiro, você vai perder mais rápido do que quando você entra com um financeiro um pouquinho maiorzinho, trabalhar com um pouco mais de uma quantidade um pouco maior de contratos, tá? Você consegue trabalhar muito melhor as suas operações, certo? E às vezes você está trabalhando ali com poucos contratos e você tem que estar, ou com um contrato, por exemplo, todo, e você tem que estar limitando seu stop, essas coisas, tá, pessoal? Se você não tiver como trabalhar, se você não está aqui no trade para fazer a coisa correta, por exemplo, chega numa região, eu tenho que trabalhar aquela região, se você tem um contrato,
muitas vezes você vai ter que aguentar um calor muito grande para trás, tá? Porque tem alguns fatores para o seu stop. Seu stop ele não fica em qualquer canto. Não adianta você vir com um stop financeiro. Ah, eu tenho um stop financeiro que é para ficar dentro da quantidade de operações que eu quero fazer no dia. Ah, então estou com um stop financeiro aqui que é 3 pontos. É o que está dando para que eu possa fazer 4 operações. E aí você vê que a volatilidade do dia tem uma volatilidade de 12, 15 pontos previsto para aquele dia. Você vê que a região onde você tem que trabalhar é uma região de 6 pontos. Aí você tem a questão da volatilidade do dia, você tem a questão da região e tem a questão aonde o stop tem que ficar. E aí você coloca só um contratinho, aí você é stop financeiro, é 3 pontos, só que só a região são 6 pontos, então você tem que saber muito bem onde entrar. Ah, mas aí deu o seu gatilho, aí dá o seu gatilho, você entra na operação, você é estopado e na sequência o mercado vai para o seu lado. Então, às vezes muitas vezes, e eu acredito que na maior parte dos casos, você trabalhando com um financeiro muito curto, com uma quantidade mínima, com um contrato, vai ser muito difícil de você ganhar dinheiro, ao menos que você trabalhe muito acertando o olho da mosca. Ou se tem uma região de 6 pontos, você vai ter que colocar lá no piso, no fundo dessa região. Né? Por exemplo, vindo de baixo para cima, você quer comprar a região, então, se é uma região de 6 pontos, você vai ter que comprar no fundo dessa região, né? Para você comprar ali, tipo no zero, e colocar seu stop um pouco mais para baixo. Ah, mas o stop para essa região aí, baseado com a volatilidade do dia, enfim, dá mais 6 pontos para baixo. Então, quer dizer que você vai ter que comprar abaixo da região. Se o seu stop ia ficar 6 pontos para trás e seu stop é só de 3, você vai ter que ir lá mais para trás ainda. Né? Você vai ter que deixar para o seu stop ficar dentro do seu financeiro. Mas aí o mercado pode ele não chegar lá. Aí o mercado vem, chega perto e não vai, e não pega a sua entrada e vai para onde você, para o seu alvo. Então esse é o problema. E aqui a gente vê que a gente tem um jeito de trabalhar mais interessante e que é mais favorável e se encaixa melhor no nosso operacional, certo? Bom, então é o seguinte, pessoal. Mostrar aí de novo para vocês, explicar porque eu fiz essa questão do swing, trazendo aqui para o gráfico diário, tá? Isso aqui é um gráfico diário de índice, então a gente vê que mês passado a gente teve essa queda gigante, foi quase um mês inteiro em queda, né? Tivemos 4 dias só de todos os pregões do mês passado, onde de fato o mercado ele subiu, certo? Então foi 4 pregões, certo? Só que a gente tá encaixotado, tá numa região aí de defesa muito grande, e a gente tá tendo essa defesa. É muito simples e é muito claro. Olha como é claro, pessoal. Olha como é claro. O mercado, olha como é claro, claro, claro. Olha só o mercado. Ele bateu aqui na base, ó, ele subiu. E aí ele sobe, ó, e subiu novamente, ó, entrou nas regiões de venda. Se a gente pegar esse gráfico, vocês vão ver que dá até umas oportunidades de venda. Tocou na terceira linha aqui, ó, segunda linha, né? Ó, o mercado ele vem, cai, toca lá na base de novo, ó, um pouco mais para cima, ele sobe novamente. Sobe novamente, ó, tocou aqui, ó, cai de novo, né? Ó, tocou aqui, veio no dia seguinte, abriu, subiu, caiu. Aqui, ó, o mercado abriu, subiu, caiu. Aqui, ó, de novo, ó, tocou, abriu aqui, tocou lá em cima, caiu. Então a gente vê que ele tá respeitando. A gente tem um caixote maior, né? A gente tem esse caixote que fica aqui, ó, do 117 e pouquinho, né? 117 e pouquinho até lá em cima na região do 120 e ele volta, tá? Então a galera vem aqui, ó, cutucou, tentando jogar esse preço para cima, mas a gente vê que são dias onde tem uma agressividade compradora menor do que quando a galera entra vendendo, que é paulada, é cacetada. Então quando ele voltou lá para cima da região do 120, ó, ele fez isso, veio para tentar cair, não conseguiu, voltou lá em cima, meu velho, tchau. Foi excelente pra gente e principalmente porque ontem teve essa questão do corte de manter, né, a taxa de juros lá nos Estados Unidos, certo? E aí foi excelente, porque o dólar ontem acabou esticando bastante, o dólar esticou muito, continuou esticando mais um pouco hoje, certo? E o índice foi a mesma coisa. Ontem ele esticou um bocado, depois dos dados ele veio, caiu e hoje deu continuidade na queda e o nosso alvo está lá. Então, a gente fez porque chegou na nossa região e a gente manteve porque era uma operação muito segura, com stop muito bem calculado, muito seguro, muito tranquilo e o cenário macroeconômico estava mostrando para a gente essa questão
de queda. Embora que a gente já está numa região encaixotada, que sempre que toca nessas linhas, elas já são pontos interessantes para se fazer venda. E olha só, se a gente tivesse feito venda lá no dia 15, olha só, a venda no dia 15, deu para surfar aí um bocado, ó, 2.000 e cacetada, de ontem fazia manutenção dessa mão, tá? E pegava mais essa queda. Então, ó, já tinha pego aí 4.000 e até nosso alvo final quase 5.000, né? Quase, não, 4.400, 4.400 pontos. E o outro motivo também de a gente estar fazendo esse swing é, como eu falei para vocês, para a gente trabalhar na meta. Então a gente conseguiu trabalhar com a mão leve, pelo menos aqui no índice, né? A gente trabalhou com a mão leve, certo? E vamos pegar um financeiro bem interessante por conta que chegou numa região importante, tá? É muito seguro também em relação a outros papéis. Cara, o swing é uma opção muito boa e muito interessante, né? Frente ao day trade. Porque é uma operação, a gente consegue fazer operações muito mais seguras. Como, por exemplo, em ações, que você pode, de fato, comprar as ações. Se tem ações, né? Ações que tem projeções aí, né? Que você vê que tem projeções de compra interessante, você compra aquelas ações e espera chegar no seu alvo. Espera chegar lá no seu alvo e você liquida aquela mão. Isso é muito bom porque você tem a ação, você de fato, você não perde o dinheiro. No day trade, todo dia você tem que botar o dinheiro na mesa e no final do dia você pode sair com o mesmo valor, no 0 a 0, depois de pagar as despesas, né? Assim como você pode voltar com muito mais dinheiro, assim também como você pode perder muito dinheiro. E nas ações, né, quando você vem fazer um swing em ações, você compra as ações, você tem ela em carteira, já com aquela projeção, e se por um acaso o mercado vir para trás, você tem duas situações. Uma é você fazer manutenção daquela mão. Se for interessante, cara, é interessante, então eu vou comprar mais. Você pode aportar mais, né? O que muitas vezes pode acabar até, tipo, como trazendo seu preço médio para trás. Se o estudo se mantém aquele alvo, naquele preço, né? Então, isso pode ajudar você a pegar até um alvo um pouco maior. Por exemplo, eu tinha um alvo de 5% para os próximos 3 dias, sei lá, para os próximos 7 dias. E agora, depois que ele fez essa quedinha aí, o cenário continua o mesmo, é interessante, vai subir por alguns fatores econômicos da empresa, enfim, sei lá. E aí puxou um pouco o preço para trás e agora, em vez de ser 5, vai para 8 e com a mão um pouco mais pesada. Então, no mínimo, o que vai acontecer é que você pode tanto aportar mais quanto o seu capital ele desvalorizou. Mas você perdeu? Ainda não, porque você não realizou. E se o seu estudo está correto e a projeção é aquela, então você pode segurar ou aportar mais e esperar chegar naquele alvo. Isso é muito mais interessante do que o day trade, que no final do dia você está com ou sem. Ou tem mais, ou tem a mesma coisa, ou está sem. E com o swing, onde você compra as ações, você pode ter desvalorizado. Mas se é uma ação boa, interessante, é uma ação boa, segura, você consegue aportar mais e ir aportando mais, certo? E aumentar, às vezes, até seu alvo. Você melhora seu preço médio e aumenta seu alvo, às vezes, tá? Então, isso é muito interessante e é muito mais seguro. O que deixaria muito tranquilo, porque às vezes, tá, você, sei lá, tem certeza que tem vários vendedores de curso aí que, entre outros operadores, que tem operações em swing porque é muito mais tranquilo, é muito mais seguro e às vezes uma operação de swing aí já garante um mês inteiro, 2 meses, 3 meses, enfim. E isso deixa, em relação ao day trade, a pessoa muito mais tranquila, muito mais segura. Imagina, se você tem uma técnica muito boa, você tem uma técnica, uma leitura muito boa, o que é que vai acontecer? Você vai ficar muito seguro nas suas operações, você não vai ter pressa de fazer as operações. E quando você não tem pressa de fazer as operações, normalmente você tem uma assertividade muito maior. E principalmente porque você sabe que sua mão, com uma operação, você garante o dia. Cara, eu tenho uma operação que essa operação aqui eu já garanto um dia, 2 dias, 3 dias. Ou eu já garanto aí 3, 4 stop. Então, quando você tem uma mão e tem uma técnica que com uma operação você já garante 3 dias, basicamente, 4 dias de stop, por exemplo, só para ter um comparativo de valor, então você fica muito tranquilo, você fica muito seguro. E quando você tem outra fonte de renda, por exemplo, quando você faz um swing, você sabe que no swing, 2 swings que você faz, swing trade, pessoal, swing trade, você faz, já garante
um mês, ou às vezes até 2, 3 meses, você fica mais tranquilo ainda, sem pressa, você não tem pressão nas operações que você vai fazer. Certo, pessoal? Então, basicamente é isso aí, pessoal. Tem esse estudo, tá? De forma macro da economia brasileira, né? Numa forma macro do que diz respeito a índice, né? Por isso que está no gráfico diário, tá? Então tá na nossa região de venda, teve todo esse cenário econômico interessante para fazer venda e a gente vai segurar essa venda. Pessoal, perdendo esse 16, esse índice ele despenca, tá? Eu vou realizar porque a gente não vai ter mais contratos para estar segurando, tá? Mas se o mercado ele tiver interessante, quem sabe a gente faz mais algumas manutenções desse preço para jogar ele mais para baixo ainda, tá? E a gente vai conseguir bater a meta. Bom, é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Eu acredito que amanhã, inclusive, quer dizer, eu não sei, né? Porque olha só a hora, se o mercado, o computador não vai ajudar e esse vídeo só vai sair já amanhã, né? Já vai sair na sexta-feira. Então eu acredito que hoje na sexta-feira eu vou estar fazendo um morning call. Se você está assistindo esse vídeo, não sei se já saiu o morning call ou não, mas é isso aí, pessoal. Tchau e obrigado. Siga lá no Instagram também, é a mesma coisa, tá? Léo Especulando.